Hoje nós estamos debatendo sobre a produção cinematográfica cristã no Brasil. No mundo também, a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, mas o nosso foco é o Brasil. Aliás, o nosso desafio é o Brasil. E que surpresa eu tive ao saber que o segundo mercado, ou não sei se seria mercado produtor, seria de repente a forma de colocar fora dos Estados Unidos, mundialmente para o cinema cristão, o Brasil, ou pelo menos a América Latina, é isso mesmo? Não, falando da vista do produtor, porque o produtor gasta uma grana altíssima para produzir, Entendi. então ele visualiza alguns mercados, que ele fala, eu preciso recuperar esse dinheiro. Entendi. Então, o segundo mercado, depois da América do Norte, eles estão de olho no Brasil. Eles veem que é um mercado que tem interesse, que gosta dessa mídia. E existe essa ideia que é um mercado que vai crescer muito. Bem, a gente combinou aqui de falar nesse bloco sobre o que vocês têm feito. É óbvio que não há ainda produtoras brasileiras que despertaram para o nicho cristão. Ou já está rolando alguma coisa nesse sentido? Não há produtor? Seculares. Seculares. Seculares não. Eu digo distribuidores que trabalham no secular. Aí eles sim estão começando a entrar nesse segmento. Bem, vamos lá. Você é cofundador da Graça Filmes. O que a Correto. Graça Filmes tem feito? A Graça Filmes trabalhou nesses últimos 5 anos, né? Trabalhou muito no home video, que é a distribuição de DVD. Hoje ela tem o maior catálogo do Brasil. E também lançou 3 filmes nos cinemas, que foi 3 Histórias, um Destino, em 2012. Agora, o ano passado, Deus Não Está Morto e Questão de Escolha no final do ano. E a gente coproduziu 2 também. Então, foi um trabalho de 5 anos, foi muito intenso e eu vejo como Deus abençoou. Não tem como explicar de outra forma, senão a mão de Deus no projeto. E tem sido bacana. Eu sei que a empresa tem este ano, vai continuar lançando DVD, mas eu deixei a empresa faz 20 dias. Pronto. Deixei a empresa faz 20 dias, eu sinto que foi um período muito bom, foi bem bacana, acho que aprendi muito, pude colaborar com o cinema cristão e a certeza que o melhor está por vir. Qual é a visão que você sente que líderes têm dessa mídia? Muitos não têm. Eu acho que dá para resumir assim, muitos não identificaram ainda, falando de cinema. Falando de filmes como DVD e como você utilizar isso como uma ferramenta é algo que já começou. Já começou. E é um degrau, a gente sabe que é um degrau. É o passo a passo, eu costumo dizer que a gente tem que criar a cultura no país. Olha, eu reitero, eu sei que vocês podem dizer, nossa, ela quadradinho vai ficar dizendo isso, vou ficar dizendo. Para mim, o meu dilema com o cinema é o que está passando lá. Se o que está passando lá é adequado, eu não tenho problema. Agora, tem muita coisa inadequada passando lá. Então, e tem muita gente indo e assistindo coisa inadequada. E tem muita gente assistindo coisa inadequada em DVD, e tem muita gente assistindo coisa inadequada na TV em casa. E no pay-per-view e na TV a cabo. Então, a questão não é igual quando a gente adquiriu Boas Novas. Nossa, a gente foi massacrado, porque TV era uma coisa... Mas a gente foi vendo que TV é uma ferramenta. Aqui estamos com conteúdo cristão, abençoando vidas, tentando e trabalhando, lutando 22 anos depois, ainda fumaçando preto, penando, porque a gente sabe, vocês sabem muito bem que não é fácil. Então, e não é aquela coisa que você faz uma coisa ou outra coisa, vocês já estão trabalhando dessa mesma forma, em algo sistemático, algo que entra dia, entra mês, entra semana, que não para. Então, para ter essa questão de visão, e é uma coisa que tem que ser trabalhada. Então, eu acho assim que a gente tem que estar todo tempo ensinando, mas não pode negar, não, o poder realmente que há nessa ferramenta em termos de mídia. E aí, Giovanni Si, como é que está essa transição? Está um período assim muito frio na barriga. Entendi. Desesperador, digamos assim, porque não é fácil, né? Nós completamos 15 anos. Você foi um dos atores, inclusive, do Metanoia, né? Como foi essa experiência Foi a tua primeira ou você já tinha feito? O Miguel me pegou numa madrugada e ele quis me preparar para o filme. E no teatro, você faz o Jardim do Inimigo, por exemplo, e você fala, eu vou matar você, você grita, você abre as mãos, né? E no cinema é tudo pequenininho, sabe? E aí ele foi me preparar. Aquele cenáriozinho, que quem vê... Gente, já aconteceu tanto isso, você vê uma coisa em locação, a locação do filme, né? Quando você vai lá no lugar,
você fala, ué, é só isso aqui? Porque a câmera, né, ela aumenta, ela magnifica. Às vezes tem que parar numa marcação exata, tem que... Era a câmera tá horrível, aqui, me fechada sentia no preso, rosto. oprimido. Que opressão, você não tem liberdade, tô brincando. Tô brincando, só que não. Né? Tô desabafo, né? E todo o processo para o filme Metanoia, que fala do crack na Cracolândia, então foi muito pesado, porque assim, o Giovanici hoje tem 15 anos, então fazer a peça nas igrejas, nos teatros, já foi uma conquista, né? Eu lembro quando eu comecei, era todo mundo assim, teatro não pode. Eu fui criado numa família que dizia, não, isso é do diabo, imagina, você vai se vestir de Satanás para fazer essa peça, não, 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 não. E quase fui expulso de casa, até que eu fui apresentar na igreja do meu avô, e pessoas foram salvas, o poder de Deus veio e ele concordou e disse, nossa, não é que é de Deus mesmo o negócio? Mas eu entendia que era um choque de gerações. A minha avó com 70 e poucos anos, meu avô obreiro há 40 anos, então para ele o que é isso? Teatro. E eu lembro quando eu começava a apresentar a peça, as pessoas, eu só ouvia assim, está amarrado em nome de Jesus, Senhor Jesus tem poder. Aquela causava um choque assim nas pessoas, porque até então eram esquetes de 10 minutos, 5, e de repente a gente veio com uma proposta de 1h30 de peça num culto de domingo à noite, né? Entendi. Então a gente quebrou muito, foi muito impacto. Forte, assim, foi uma bênção. Que é uma linguagem muito teatro. No teatro é normal você ter uma peça, às vezes até faz 45 minutos, tem um intervalo, depois continua, mas enfim, super normal. São coisas longas. Mas não tínhamos isso, então assim, glória a Deus, eu falei, um presentão que Deus deu através do teatro para poder entrar nas igrejas e mudar isso, e mostrar, e hoje eu falo que eu sou o tiozinho do teatro hoje, né, ainda faz o Jardim do Inimigo, que já se tornou o asilo do inimigo, eu falo, né, e eu vejo muitos jovens se levantando, os pastores entendendo que é uma ferramenta para evangelismo e tal, e de repente eis que o Senhor nos incomoda sobre filme. Vocês já utilizavam os DVDs com as peças também, os né? DVDs, verdade. Eles começaram a sair, notícias, testemunhos, uau, que bênção, né? E eu estava em Santarém, no Pará, e eu ouvi uma história de um pastor que me disse que a mãe dele pediu oferta na igreja para comprar ferro, para construir uma jaula para o filho, porque ele precisava, porque ele não podia, não queria mais usar droga e tal. Isso me chocou, foi gerando no meu coração uns 2 anos, só que eu não sabia fazer roteiro de cinema, nada, não entendia nada, né? E Deus sempre falando sobre filme. Foi quando vi o crescimento da For You, né? Como eu sou o tiozinho do teatro, ele fez aula comigo há alguns anos atrás, quando nós éramos jovens, olha que benção. E eu falei, Miguel, temos uma ideia, temos uma visão, vamos fazer? Só não temos um detalhe, que é essencial para o cinema, dinheiro. E aí, não, vamos topar e vamos fazer. E Deus foi provendo, e eu entendi uma coisa, Deus quer. Eu falava, Miguel, Deus quer esse filme, então vai acontecer e vamos avançar. Vamos ter um trailer? Já que a gente está Sim, falando sim. dele, tem um trailer aqui, que daí a gente continua. Vamos lá. Vamos lá. Lá na Cracolândia, a gente fuma a céu aberto. Eu vi muita gente vender a própria alma naquele lugar. Esse é o lugar mais perto do inferno que a terra pode chegar.
Promete que não vai me tirar daqui? Prometo. Fala mais alto, mãe. Eu prometo. Retrata uma realidade muito, Muito. muito séria brasileira, né? Uma questão que a gente fica até um pouco assustado de ver que o poder público já admitiu, de certo modo, que não tem ações, mas elas têm se demonstrado ineficazes, né? Diante muito do sério. desafio. Muito. A mãe prende o filho. Bem, vocês não vão contar o filme todo, né? Você vê silêncio, né? Por aí a gente... É muito sério. Foi uma das piores, no bom sentido, experiências da minha vida como ator, assim, como missionário. É muito forte, é muito. Você foi sentir a dor. É muito. Eu tinha que tem estar sentado do Essa lado questão da dele. imersão mesmo na coisa, ela é real, muito. né? Porque assim, no teatro você fica 1, 2 horas interpretando. Você tem um preparo e tal. No cinema, você ficava de manhã até a noite na Cracolândia sentindo, porque a cena era pesada. Então aquilo você vai absorvendo, absorvendo, absorvendo e é muito real. Tem aquele cheiro, tem tudo aquilo no ar. O cheiro, as pessoas se matando na nossa frente, tendo que cortar a cena porque passou um correndo, porque foi dar uma facada no outro, e mãe chegando para levar comida para os filhos. É pesado o lugar, né? A atmosfera do É muito lugar sério. muito... É no centro de São Paulo, ao lado de grandes centros culturais. Eu já fui de na Cracolândia tudo. aqui do Rio fazer matéria. É muito devastador. sério. É muito sério. É difícil. Então, usar o cinema cristão para mostrar isso vai ser incrível, sabe? E hoje a gente tem batalhado muito, porque o que eu sinto hoje é essa coisa assim, uau! A sensação que eu tenho é que o povo de Deus está feliz com essa conquista. Por mais que existem ainda algumas pessoas que não concordam, mas e a gente há tem que algo. respeitá-las e dar tempo ao tempo. É um eu acho choque isso de aí gerações, tranquilo. minha avó e meu avô. Então, eles não entenderiam e foram entendendo com o tempo. Então, eu vejo que eu creio que vai acontecer essa coisa do povo se levantar como exército mesmo e falar assim, vamos entrar e usar essa ferramenta para evangelizar mesmo, né? A gente tem que ir ao intervalo, mas eu gostaria de voltar vocês falando sobre como é que vocês efetivamente fazem, porque eu acho que esse é um dos grandes desafios. Então. Né? Tem que ter recurso, mas para isso tem que ter visão, onde, como, né? Como que é a produção. Eu acho até que quem está em casa, a gente tem que, eu espero que hoje a gente esteja fazendo nascer. Gente olhando para vocês, cara, eu quero ser eles, eu quero fazer o que eles fazem. Eu espero que isso aconteça. Amém. Mas eu quero que vocês falem um pouquinho do que vocês fazem, né? Que é uma coisa, por exemplo, isso aqui é outra linguagem, mas eu amo isso aqui. Isso aqui é uma coisa assim, uma coisa que entra na veia da gente e a gente descobre a força, o potencial realmente da mídia. Né? E são tantas mídias diferentes. Essa, então, provavelmente, no momento, é a mais cara, é a elite da mídia mundial. A gente volta já.